Bom, como foi combinado com vocês na aula do Zoom, a Prof falou que iria gravar tudo que nós falamos na aula do Zoom. É claro que não vai existir a conversação que nós tivemos na aula, mas eu vou estar aqui repassando para vocês o conteúdo que a gente trabalhou na aula do Zoom. Ô Pro, e por que isso se a gente já assistiu a aula? Na verdade, existem algumas crianças que estão tendo dificuldade na internet, estão tendo dificuldades de acompanhar a aula do Zoom, porque infelizmente o horário em que eles têm o acesso ao celular dos pais não é compatível com o horário da aula do Zoom. E aí, para que não haja uma diferenciação entre o conteúdo das videoaulas e a aula do Zoom, a gente vai dar as videoaulas e também compartilhar com vocês a aula do Zoom, tentando fazer igualzinho como a gente trabalhou na aula do Zoom. Eu mesmo vou trabalhar com o mesmo material. Existem algumas aulas que a gente vai trabalhar com resumos. Hoje, como a gente já está aqui com o cartaz todo armado, a gente vai trabalhar em cima desse material para ficar igualzinho a aula que nós demos no Zoom para vocês. Aí vai ter o quê? Existem benefícios, né, em relação a isso, porque às vezes lá na aula do Zoom existe uma conversa desnecessária na aula do Zoom, existem umas brincadeirinhas, existe a queda da internet, existe um áudio que não ouve direito, o vídeo está travando, várias coisas técnicas, né, que acaba atrapalhando a aula do Zoom. Então, essa aula que a gente vai estar postando é uma aula compatível à nossa aula do Zoom, para tratarmos de assuntos do nosso conteúdo. Hoje, com matemática, trabalhando o assunto de fração. E o que é a fração? A fração, ela representa uma ou algumas partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Aqui nós temos a representação de uma pizza. Ela estava inteirinha. E aí nós dividimos ela em quantidades, em partes iguais. Dentro da fração, existem dois termos que formam uma fração. Os termos da fração, ele é formado pelo denominador, que é o número que fica abaixo do traço, e o numerador, que é o número que representa a parte de cima do traço. É claro que eles não estão aí por um acaso, eles estão representando alguma coisa. O número 6 é o numerador dessa fração. Ele está representando quantas partes foi tomada. Então, o número 8, que é o denominador, ele vai estar representando quantas partes do inteiro foi dividido por igual. Então, a nossa pizza chegou na mesa inteirinha. Aí eu fui dividir ela em 8 partes, aonde vai estar representada com o denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Eu dividi o inteiro em 8 partes iguais. Denominador. Aí foram só 6 pessoas, cada um comeu uma fatiazinha educadamente e tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 8 pedaços de pizzas que o inteiro foi dividido, foram comidos apenas 6. Como é que eu faço a leitura dessa fração? 6 oitavos. Vamos falar dessa leitura mais específica daqui a pouco. Ali eu coloquei um outro exemplo de uma outra coisa que a gente dividiu em partes iguais. Uma
barrinha de chocolate. Dividi ela em 8 partes, que é o que determina o denominador, e comi 2 partes, que é o que determina o numerador. Como é que eu leio essa fração? 2 oitavos. Aí um outro dia eu fui pra pizzaria de novo, pra comilona. Aí o que eu fiz? Comprei uma pizza. Fui só eu, minha filha e meu marido. Chegamos lá, compramos uma pizza grande e dividimos ela em 4 pedaços iguais. Quem é que determina a parte que o inteiro foi dividido igualmente? O denominador. 4. Quantas partes foram comidas? Uma parte para minha filha, uma parte para meu marido, uma parte para mim. Foram comidos 3 partes, que determina o numerador. Então, é assim que se forma uma fração, com o numerador e o denominador, cada um com a sua função. Numerador, as partes que foram tomadas. Denominador, enquanto o inteiro foi dividido igualmente. Tudo ok? E agora a gente vai aprender a fazer a leitura dessas frações. Deixa eu chegar mais para cá um pouquinho. Vou tentar baixar mais um pouquinho, porque isso aqui já foi dado. Ok? Vamos baixar mais um pouquinho, para que a gente possa pegar tudinho. Olhem aqui. Como é que a gente faz a leitura de uma fração? Primeiramente, para fazer a leitura da fração, nós lemos o numerador. Só que o numerador, a gente vai fazer a leitura do numerador com o valor do número que representa o numerador. 2, 2, numerador. E o denominador? Na maioria das leituras de fração, a gente lê o denominador com o número ordinal, que é aquele que lembra número de ordem de chegada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Ok? E aí, como é que eu faço a leitura dessas frações? De 2 a 10, ele tem uma leitura diferente. Vou tentar me abaixar um pouquinho para poder vocês me verem. Olha só, para a gente fazer a leitura da fração, a gente já sabe. O numerador lê como numeral, o denominador lê como número ordinal. Só que aqui eu tenho uma fração que eu tenho o denominador 2. E aqui eu tenho uma fração que tem o denominador 3. Aqui nós fazemos uma leitura diferente. Porque já que nós vamos dividir o inteiro por igual, se a gente dividir por 2, a gente vai dividir ao meio. Então, o número 2, quando o denominador é o 2, a gente lê 1 meio, 3 meio, 4 meio, 5 meio. Quando o denominador é 3, a gente vai fazer a leitura de terços. 3 terços. São os dois diferentes, que tem uma leitura diferenciada. Os outros, a gente lê o denominador como numeral ou como número de ordem. Número 4. Quarto. Como é que faz a leitura? 2 quartos. 3 quintos. 4 sexto. 2 sétimo. 3 oitavo. 4 nonos. 5 décimos. Essas frações que são contadas de 10 em 10,
10, 100, 1000. Elas são chamadas frações decimais, porque ela vem na posição de 10 em 10. 10 vezes 10, 100. Ok? E aí a gente também faz a leitura dela como se fosse número ordinal. 5 décimos, 82 centésimos, 524 milésimos. Tudo ok? Até então, a gente observou que a leitura do denominador, ela foi feita como número ordinal. Só que existe uma diferença aí, ó, para outras frações. Olha essas daqui. 24 no numerador, 32 no denominador. Como é que a gente vai fazer essa leitura? A gente vai fazer uma leitura diferenciada, não mais com valor de ordinal. A gente vai ler o numerador com o numeral 24 e o denominador também como numeral. Só que esse numeral ele vai ser acrescido da palavrinha avos. Que fração é essa aqui? Onde o numerador é 24, o denominador é 32. 24, 32 avos. 52, 124 avos. 842, 1324 avos. Então, existe só essa diferença na leitura do denominador que não lemos mais como ordem. Ok? Então, esse é o nosso assunto de fração. Ok? Nós estaremos trabalhando mais ainda sobre frações. Nós ainda continuaremos nosso conteúdo de fração nas outras aulas. Por quê? Porque a gente agora vai tratar de fração até o final do conteúdo da segunda unidade para as provas. Esse é o nosso primeiro assunto de fração, onde nós tratamos de conhecer os termos da fração, denominador e numerador, a função de cada termo, a leitura das frações e nós aprendemos também a construir as frações através de um desenho. A pizza, o chocolate, o refrigerante de 2 litros, a água sanitária de 1 litro. Divida a água sanitária em 5 copinhos. Aí vocês vão dividir igualmente. Tudo isso